omnes sancti et sanctae Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com grande alegria, hoje, nesse dia 30 de novembro, nós celebramos a festa de Santo André Apóstolo. André era natural de Betsaida, na cidade da Galiléia. Era irmão de Simão Pedro. Foi o primeiro discípulo do Senhor a ser chamado e o primeiro também que foi evangelizar, que trouxe outros discípulos para o Senhor. Ele mesmo, pessoalmente, levou o seu irmão Simão Pedro para conhecer Jesus. Primeiramente, André era discípulo de São João Batista. E quando São João Batista indicou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André se determinou a segui-lo e buscou Jesus. E depois de buscar Jesus, também buscou a Simão Pedro e disse: encontramos o Messias. Simão Pedro teve a experiência de encontrar-se com o Mestre e ambos tornaram-se discípulos do Senhor. Também diz a Escritura que Santo André estava presente na multiplicação dos pães e indicou o menino, que tinha 5 pães e 2 peixes. Por isso a tradição fala que Santo André é um apóstolo das pontes, porque ele une as pessoas a Jesus. Primeiro, uniu Simão Pedro, depois uniu o garoto para que acontecesse a multiplicação dos pães, e depois a ressurreição do Senhor uniu os gregos, porque diz a tradição que ele evangelizou os gregos. Então, nesse dia em que celebramos Santo André, celebramos um apóstolo que soube anular-se a si mesmo para que Jesus pudesse ser tudo em todos. Santo André foi um discípulo que estava presente em muitos momentos da vida do nosso Senhor. Ele desde o início seguia Jesus, estava presente também na última ceia. Ele viu Jesus ressuscitado e também estava presente no dia de Pentecostes, recebendo assim a primeira efusão do Espírito Santo junto com a Virgem Maria no cenáculo. Segundo alguns historiadores, ele ajudou a evangelizar na Galiléia, na Sítia, na Etiópia, na Trácia e finalmente na Grécia. Nessa última, ele fundou uma comunidade de cristãos fervorosos na Acaia, que se tornou exemplo para todos os cristãos da época. E foi justamente aí que ele sofreu o martírio, dando testemunho perfeito do seu amor ao seu Mestre Jesus. Isso aconteceu na época do imperador Egéias, em que André afirmou que Jesus era um juiz maior do que ele e que os deuses pagãos não passavam de demônios. E por causa disso ele foi condenado à crucificação. E ele aceitou com alegria o martírio, sendo espanto para todos os carrascos. Ele afirmava que se ele temesse o martírio, não estaria pregando a grandeza da cruz onde Jesus morreu. Antes de ser crucificado numa cruz em forma de X, ele entregou todos os seus bens com alegria para os algozes e ficou 2 dias pregado na cruz. Diz a tradição que quando aconteceu a sua morte, uma grande luz iluminou a cruz e depois se apagou e ele entregou o seu espírito nas mãos do Senhor. Tudo isso aconteceu, segundo a tradição, em 30 de novembro do ano 60. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos a festa deste grande apóstolo, aprendemos com ele a sermos ponte, a levar as pessoas até Cristo, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão longe de nosso Senhor. Somos convidados, como Santo André, a levar a Jesus e dizer com alegria e esperança: encontramos o Messias, encontramos aquele que pode ser a solução das nossas vidas. Vinde ver aquele que encontramos. Então, nesse dia em que celebramos este apóstolo, façamos isso. Sejamos ponte, levemos as pessoas que estão sem esperança a Jesus, que é fonte de toda a graça e de toda a esperança. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo belo testemunho do apóstolo Santo André. Este apóstolo que soube anular-se a si mesmo para que o Senhor pudesse ser tudo nele e tudo em todos. Pedimos, Senhor, a graça de também nós vivemos essa experiência neste dia, essa experiência alegre, porque o apóstolo André era um apóstolo alegre. E pedimos, Senhor, dai-nos a graça de sermos ponte, de levarmos muitas pessoas até vós e que essas pessoas se tornem mais importantes do que nós,
como aconteceu com Santo André quando levou o seu irmão Pedro, e o seu irmão Pedro tornou-se o chefe dos apóstolos. Dai-nos a graça, Senhor, de testemunhar com alegria o teu amor e saber, Senhor, que somos profundamente amados e queridos por vós e que o Senhor sempre caminha conosco e o Senhor sempre é a solução das nossas vidas, a solução para mim e a solução para todos os homens. Todos precisam de Jesus. Dai-nos essa convicção e esse desejo de evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo André Apóstolo, rogai por nós.